Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. A aula de hoje será sobre Introdução ao Magnetismo. Todos atentos que a aula já vai começar. Antes de mais nada, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O magnetismo é a parte da física que descreve e interpreta as propriedades magnéticas da matéria. Ou seja, falar de magnetismo é, resumidamente, falar sobre ímãs. Por isso, utilizaremos os termos imantação ou magnetização como forma de dizer que um corpo adquiriu propriedades temporárias ou permanentes de um ímã. E isso está acontecendo toda vez que um objeto é atraído por um ímã, por exemplo. Esses materiais que são fortemente atraídos são conhecidos como ferromagnéticos, enquanto que os que não são fortemente atraídos, vamos agrupar como não ferromagnéticos para simplificação. Analisando os ímãs, então, chamamos as extremidades de um ímã de polos. Esses polos são chamados de norte e sul, porque se pendurarmos um ímã por um fio, como mostra essa figura, de forma que ele tenha liberdade para se movimentar, veremos que ele fica com um lado apontando para o norte geográfico do planeta, enquanto o outro aponta para o sul geográfico. Chamamos, portanto, de polo norte do ímã o lado que aponta para o norte geográfico do planeta, e de polo sul o que vai apontar para o sul geográfico. Além disso, os polos de um ímã vão interagir de forma muito peculiar. Quando nós aproximamos dois ímãs, vemos que, dependendo do lado que estamos aproximando, vamos observar uma atração ou uma repulsão entre eles. Essas interações obedecem à seguinte lógica: quando temos polos contrários sendo aproximados, como aqui sul sendo aproximado do norte, ou norte sendo aproximado do sul, que é basicamente a mesma coisa, observaremos atração. Então, se tentarmos aproximar polos diferentes, os ímãs vão grudar, vão exercer uma força de atração ali tentando se aproximar mais. Já se aproximarmos polos iguais, sul com sul ou norte com norte, encontramos uma dificuldade em encostar esses polos, porque existe ali uma repulsão. O polo sul repele o polo sul e o polo norte repele o polo norte. Já no caso da imantação citado no início, o que observamos, portanto, é que no momento em que aproximamos o ímã de um pedaço de ferro, por exemplo, o ferro se transforma permanentemente ou temporariamente em um ímã também. Já que o ferro está sendo atraído pelo ímã, é porque ele também se tornou um ímã. E os polos desse novo ímã serão determinados pela forma como aproximamos o ímã do ferro. Se esse polo aqui for o norte, aqui no ferro surgirá um polo sul e, portanto, aqui será norte. Já se aproximarmos o polo sul do ímã do ferro, aqui nós teremos um polo norte e aqui um polo sul. Ou seja, de maneira que sempre haverá atração entre o ímã e o ferro. E essa magnetização que o objeto adquiriu, como eu falei, ela pode ser permanente ou temporária. De maneira muito resumida, é basicamente assim que nós criamos ímãs hoje em dia, magnetizando ele através da utilização de, entre aspas, um outro ímã. Uma outra característica bem interessante dos ímãs é a impossibilidade de separar os polos deles, de criar um, digamos, monopolo magnético. Se quebrarmos um ímã ao meio, como nessa figura, ao invés de obtermos dois pedaços, cada um com um polo apenas, nós vamos, na verdade, obter dois ímãs, cada um com os dois polos norte e sul. E se eu pegar esse aqui e cortar no meio, eu vou ter dois pedaços. Esse pedacinho vai ser um ímã com norte e sul, e esse pedacinho também vai ser o ímã com norte e sul, e assim por diante. Ou seja, não é possível separar os polos, não é possível você ter somente um polo. Sempre nós teremos os dois polos magnéticos existindo. O porquê disso vai ficar um pouco mais claro na nossa próxima aula. Avançando um pouco mais no nosso estudo, chegamos no estudo do campo magnético. O campo magnético é a região próxima a um ímã que influencia outros ímãs ou materiais, como os magnetizáveis que citamos, como o ferro. É semelhante à ideia de campo gravitacional ou de campo elétrico. Para criarmos uma imagem do campo magnético, vamos imaginar que uma bússola é colocada próxima de um ímã. Vemos que a agulha da bússola é influenciada pela aproximação com o ímã, porque a bússola nada mais é
do que um ímã suspenso, com liberdade de movimento. Ou seja, ao invés da bússola ficar apontando para o norte geográfico do planeta, como normalmente ela faria, ela vai ficar apontando aqui para o sul desse ímã que nós aproximamos. Essa agulha aqui também é um ímã, né, que tem liberdade de movimento. Assim, se colocarmos essa bússola ao redor de um único ímã aqui em vários pontos, a agulha vai se alinhar de determinada forma dependendo do local onde eu a coloquei. Aqui, por exemplo, ela ficaria com o polo norte para baixo e com o polo norte para cima. Vamos então dizer que a agulha da bússola se alinhou aqui com o chamado vetor indução magnética, simbolizado por esse B com essa setinha em cima. Então, se a bússola está dessa maneira aqui, é porque o vetor indução magnética aponta para baixo aqui, assim como do lado de cá. Já nessa extremidade e nessa extremidade, como o norte está para cima, o vetor indução magnética estará apontando para cima. Movimentando essa bússola então ao redor do ímã, veríamos a agulha curvando à medida que rodeamos o ímã. Traçando um desenho que una todos os pontos onde há um vetor indução magnética associado, veremos linhas com esse formato. Essas linhas são chamadas linhas de indução do campo magnético e são orientadas saindo do polo norte e indo para o polo sul, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Além disso, em cada ponto dessa linha, o vetor indução magnética será tangente, como nessa imagem. Nesse ponto aqui, o vetor indução magnética está apontando para lá, tangente a essa curva. Um detalhe muito interessante a esse respeito é que se colocarmos limalha de ferro em um recipiente transparente e colocarmos um ímã próximo, como nessa figura, chacoalhando a limalha, ela acabará se posicionando de forma muito similar à imagem das linhas de indução que acabamos de ver. Podemos ver claramente aqui as linhas, né, que representamos na imagem anterior. Observe também que nessa imagem temos a bússola sendo colocada em diferentes posições, enquanto a agulha vai girando, né, conforme eu falei anteriormente. De maneira similar vai acontecer com o planeta Terra. Ora, vimos que a bússola é atraída por um outro ímã. E também vimos que, longe da influência de um ímã, ela se posiciona na direção norte e sul geográficas do planeta. Ou seja, podemos concluir que o próprio planeta é um imenso ímã atraindo a agulha da bússola. No entanto, temos um pequeno problema aqui. Como o polo norte da bússola aponta para o norte geográfico do planeta, essa região tem que ser um polo sul magnético. E o polo sul geográfico tem que representar um polo norte magnético, já que atrai o polo sul da bússola. Na prática, os polos geográficos e magnéticos não coincidem. Aqui eu tenho os polos geográficos, né, o polo sul geográfico e o polo norte geográfico, e aqui eu tenho os polos magnéticos, sul magnético e aqui norte magnético. O magnético, inclusive, vai mudando de posição ao longo dos séculos ou milênios. Entretanto, hoje em dia, o polo sul magnético fica localizado, então, na região norte do planeta, geograficamente falando, e o norte magnético fica na região sul geográfica do planeta. Assim, as linhas de indução do campo magnético terrestre saem do polo norte magnético, que é aproximadamente o sul geográfico, e vão para o sul magnético, que é aqui aproximadamente o norte geográfico. Ou seja, se você está em pé neste momento, as linhas do campo magnético estão te atravessando na horizontal, indo para o polo norte geográfico do planeta. A bússola vai, portanto, apenas se alinhar com essas linhas de indução magnética. Além de permitir a existência das bússolas, o campo magnético terrestre nos protege de várias partículas provenientes do Sol que, além de danificar nossos aparelhos eletrônicos, tenderia a retirar a própria atmosfera terrestre, impossibilitando a existência de vida por aqui. É o que supostamente aconteceu com o planeta Marte, por exemplo. Quando seu campo magnético deixou de existir, a atmosfera foi varrida de lá e, por consequência, o planeta se tornou seco e da forma como conhecemos hoje. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!